Asas Livres. Entrevista, um bate-papo especial com o Grupo Asas Livres aqui, na Rádio Sintonia, com a retransmissão da Capital FM. Aí tem gente ligando aqui para o Cristiano Serra, não vou atender agora não, porque eu não há. É gente querendo ingresso para curtir o Asas Livres, querendo CD também, querendo bater um papo com o Asas Livres. Aí eu tô aqui, batendo um papo maravilhoso. Né, Paulo? Eu vou botar meu fone aqui, eu vou até esquecer também. É o retorno da Paulo. Agora com certeza eu coloquei. Tá se ouvindo aí legal? Se quiser ligar agora, eu estou à disposição, viu? Então, se você quiser ligar para o Paulo Sampaio, é só ligar para o número dele. Você que já tem. Se estiver ouvindo, vai ligar agora. Vai ligar agora. Legal? Lembrando a você que mais uma vez, daqui a pouquinho, um bate-papo especial com o Grupo Asas Livres, aqui na Rádio Sintonia, Rádio no Coração da Bahia. Agora, não dá. Patrulha do Samba. Gangue do Samba. Gangue do Samba. Gangue do Samba na época foi aquela. Oi, ai, hoje vem uma vaga também, quero morar. Sabe aonde isso? Ali de Judas que Cruz Evangelho, no Avante. No Avante, Avante. Você que fazia os eventos do Avante? Eu, Índio Índio Vieira, um dos melhores comunicadores da Bahia. Índio Vieira é fazia palco. No Eu palco. fazia as bandas. Você era o produtor do evento e Índio era o locutor. Do evento. Beleza, Paulo. E era eu e meu Galo quem fazia os eventos, né? Era o cara que comandava. Aí essas bandas todas passavam por, foram passando por nós, era vida ali, fui saindo e fui chegando e está, né? Ou seja, você era o Sandro Melo de hoje em dia, o Paulo do Pira de hoje em dia, que comandava os eventos da época. Luciano Paganello. Não, mas o prestígio continua, com certeza. Quem é rei nunca perde a majestade. Em breve vai fazer um evento também, né? Eu, não sei se já vão chegar aqui, deve confirmar isso. Na época, a sogra dele, a sogra dele, me apresentou a ele para que eu pudesse ajudar ele. Por sinal, ajudei muito. De vez em quando eu gravei um TV com ele botou agora muito obrigado, Paulo, e ele assinava. Ele assinava o CD. Ah, que massa, hein? Ô Paulo, E aí eles aceitaram, foram para um gravador, para o cara ali, um empresário, que eu não quero falar o nome agora. E outro empresário. Outro empresário, e aí eu deixei. E, né? Agora está tem corredor de conversa, o Asas Livres era, se eu não me engano, o que eu peguei no ar, então, assim, ele começou como banda de axé. Aí foi, quer dizer, era Jailton e Jair de Paulo sozinho. Aí era outro cara também, mas antes de Paulo tinha era antes de Paulo, bem antes de Paulo. Aí tinha, era o axé, mas só como até hoje. Era uma disputa tão grande, aí foi lá que começou a tocar seresta. Aí eles aí que a sogra já me chamou, quando eu CD, eu tentei levar já o que a sogra dele dizia. Já ele só toca em São Francisco do Conde e Candeias. São Francisco do Conde e Candeias. Aí eu trouxe para cá, ia trazer para cá. A primeira vez foi quando aconteceu o acidente com o carro. Ele capotou o carro no Chevette. Capotou o Chevette, foi internado, não saiu, só um pouco um blog, coisa e tal. Eu aí foi na vida também que eu não saí disso. Ah, entendi. Mas senão você estaria até hoje, né, Paulo? Com certeza. Estava lá com os caras aí. E hoje você vê, hoje tem um grande amigo nosso, quando papo, né? Josué Assis, bote fé que ele. O cara que comandava a Rede.com também. Na Rádio Gabriel vai falar assim, pode ver bem, hora certa. Na meta de hoje era assim. Aqui de noite também, gente, é usar a rádio. Usar a rádio vem programado com a voz de Josué. De noite é porque aqui na Rádio Sintonia não fica até a noite, às 18 horas de serra, mas na Capital FM, você se programar a hora certa, vai sair a voz de Josué. Na FM.com são exatamente 13 horas mais 36 minutos e 36 minutos. Não é assim mesmo, Paulo? É isso. Josué Assis, grande figura, gente do bem, Paulo. Merece estar onde está. Na época que você só trabalhava no tempero. No tempero. Como é que é? Dá pra você botar essa lira, guerreira pra caçaria, velho? Lira guerreira. Não dava axé na época. Lira guerreira era axé. Hoje em dia não, fazendo uma rocha ali, a rocha mesmo.
Isso através de Josué. Josué também é um dos caras que revelaram vários artistas também, não só Nida Guerreira e Pablo, mas também na época do Brasil Mora também ele já deu uma forcinha junto com o Lito, não foi verdade? Tá João do Garrafa. Isso aí. Agora é empresário Brasília Boys. Eu estou viajando lá, Ô Paulo, por que você não faz uma festa, mais uma vez, uma festa com essa galera da antiga, assim, de seresta? Então, fica legal também. Eu tenho vontade de fazer assim, chamar pessoal antigo, como o caso Gerardiano, Brasil Cardoso, Paulo Sérgio Mandiga Coisa, esses cantores antigos, chamar. Aí quem entrar em banda, vem aqui pra cá, quem vai uma ensaio com eles, e aí, outra produção faz assim, eu estou tentando isso. E vou fazer. E você acha que tem espaço aqui no mercado para eles, assim? Acho que ainda tem espaço? Tem. É porque teve Vinícius de Paula lotou a Diverse Beach, lotou a Maravilha Village. E a galera da antiga aqui, a galera gosta, realmente. E sabe fazer show. Não é aquele negócio de gritaria, de zoada. A galera faz o som limpinho, gostoso de se ouvir. E vale a pena, né, Paulo? Com certeza. Ô, Paulo, só que nós estamos mais cantando mesmo para o mundo, é o jogador, né? Que é cristão, entendeu? Cristão. Cristão e agora está mais. Agora, Paulo, você falou aqui, tocou num assunto legal, assim, eu ia fazer outra pergunta, mas vou pegar já o embalo aí. O mercado gospel, o mercado cristão está crescendo cada vez mais, a galera dos artistas, assim, e eu vejo que tem vários artistas do mundo, entre aspas, assim, do mundo, partindo da produção gospel. A produção gospel é mais que o pessoal do mundo que está fazendo a produção, porque existe alguma distância também para a produção, né? Mas são o pessoal do mundo que estão fazendo mais essas promoções e essas produções. Porque, na realidade, o meio gospel, o meio geral, a mídia geral, mas o gospel é o que dá um retorno positivo para o mercado fonográfico brasileiro, não é verdade? Com certeza. Dá um retorno positivo mesmo, as gravadoras adoram. Por isso que quando pegam um artista gospel, eles tentam logo levar para a gravadora. É certo ir para a gravadora, por quê? Porque sabe que o público gospel compra o CD, compra o DVD, compra o ingresso do show. Por isso que vale a pena, né? E parabéns pro Pierre Renato também, que era cantor de samba reggae, Lázaro, né? tantos que estão aqui, Xande agora mesmo. Nara Costa também, né? Nara Costa. Nara Costa agora virou crente também? Cristã. Graças a Deus. Depois que o marido, o cara tá morrendo. Agora, Paulo, eu falei em Xande agora, ultimamente teve uma polêmica aí envolvendo o cantor Xande. O próprio mundo gospel, a própria turma do gospel, começou a criticar ele, porque ele é cristão, evangélico e continua cantando música de pagode. Aí ele largou na rede social, largou gente, porque é a gíria popular, mesmo assim, para ficar mais claramente com você. Xande largou na rede social que, independente da religião dele, ele é um profissional. A música dele não denigra a imagem de mulher, não fala de violência, não fala nada. E ele falou assim, então não tem porquê. Eu também acho. Ele falou assim, não tem porquê ele mudar, de deixar de cantar o pagode, que foi a raiz dele, que sempre deu o sustento dele, da família dele. Ele não vai mudar de uma hora para outra, porque, claro que no CD dele ele coloca a música gospel, com certeza. Mas ele falou que é o sustento dele. Ele falou assim, se ele mudar a característica dele, a origem dele, ele vai mudar todo o conceito dele. Talvez o público dele, caia um pouco. Aí ele preferiu manter a origem dele, do Harmonia do Samba, não sair da banda Harmonia do Samba, continuar tocando as músicas dele, não denigrindo a imagem da mulher e falando de violência, e continuar com o público dele, tanto o gospel quanto o público do mundo. Você vê que é um cara inteligente, né? Segunda-feira, nossa segunda-feira com o mundo era filho dele, não é de bomba, não é de segunda-feira. Imagine em plena segunda-feira, lotar o Edson Wild. Um garrafão para olhar em plena segunda-feira.
Esse garrafamento também deve funcionar não a harmonia, e sim a população, é o público dele que vai cotiçar, mas ela vai mostrar para o coisa. tem isso também, né? Tem muitos bagunceiros assim. Tem gente que não sabe brincar, né, Paulo? Tem gente que não sabe ir pra festa, não sabe o que é se divertir. É complicado, é complicado. Vamos de música? Vamos ouvir música, Pedro? Olha, vou ver se eu pago no brega hoje aqui, viu? Vai fazer um brega? Pegar lá na minha fazer aqueles aparelhos lá para fazer aqui, viu? Belo, queria muito olhar. Paulo, eu quero que você anuncie, como você anuncia na Capital FM, essa música nova aí do Belo aí. Chama essa música aí já. Belo, vira amor no seu olhar. Belo. A música do Belo, fala aí, vai. Vi amor no seu olhar. Vi amor no seu olhar. Belo. Na Capital FM, na Rádio Sintonia. Com certeza, chegou a hora, tá certo. 1h43, Melo pra você. Vai dar um desconto pra chegar, cara. Passou o freio com minha linha. Liga do meu. Ela já vai de cachorro, né? Muito bom. Vou botar a música dele aqui, vou botar a música dele. Eu gostei da música dele porque esse cara não ouve a rádio, mas eu li pra ele lá, tá ouvindo a rádio, ele tá ouvindo. Não é? Aquela música do o nome? Aquela marca? Só na Hollywood, tudo de Não vem com Aqui, eu vou botar aqui agora. na Hollywood. Tomara que ele cresça e siga assim. Sendo criança que muda a mente. Não. Bicha, vamos estar, bicha, rápido. Isso aí vai ser do ramo, não tem uma coisa. Já chegaram todos? Ainda não. Aí eu fiz. Depois disso aqui. Fica pra cá. Olha lá. Oi, Morena. Boa tarde. Tudo. Já história já? Ó. Tá aí, tá. Não comeu não, lá. Vai lá. O mal dele é Timão. Eu guardei. Vai na Hollywood. Tava filmando, pô.